Bom dia, meus amigos e minhas amigas. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para poder entrar dentro de um estudo e ter o nosso momento com Deus na manhã desse dia. Como é que vocês estão? Deixe aí no seu comentário. Não deixe de colocar também a sua ideia sobre o que nós vamos falar aqui, seu pedido de oração. Fique bastante à vontade. Estamos aqui para crescer juntos. O meu nome é Renan Doete, sou apenas um mensageiro da palavra. Você seja abençoado, mais do que abençoado, na manhã desse dia, em nome de Jesus. Queridos, você que ainda não se inscreveu no canal, aqui eu já vi, a maioria das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo não são inscritos no canal. Não deixe de se inscrever, ajude essa comunidade a crescer, ajude a propagar este evangelho. Não deixe de comentar aqui também, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com quem precisa. Amém? Querido, eu quero declarar que a sua manhã será a melhor manhã da tua vida, que você nessa manhã possa sentir a graça de Deus sobre você, a misericórdia de Deus sobre você, que nessa manhã você possa ser alcançado por essa graça, que você nessa manhã possa ser alcançado por essa grande e poderosa mão do Senhor que livrou o povo de Israel do Egito, que fez o que fez durante todos esses momentos que nós temos através da história e que também vivemos no nosso particular. Amém, queridos? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Deus colocou no meu coração para falar algo com vocês e é o que eu tenho orado. A intenção desse canal, além de falar com milhares de pessoas, mas se eu estiver falando com apenas uma, minha mensagem, a semente, o propósito, ele já se cumpriu. O propósito é esse, é levar a palavra para quem de fato precisa ouvir uma palavra. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, onde, como eu já disse aqui em outro vídeo, parece que o Jesus que nós servimos, o Cristo vivo da Bíblia, está batendo a porta para buscar os que são seus. E quando você para ver a historicidade, para você ver sobre os sinais, realmente ele está à porta. E falta isso daqui, meu amigo e minha amiga, para ele vir buscar a sua igreja. E nós, como servos de Deus, criaturas do nosso Senhor, o que temos feito nessa geração e o que temos cooperado com o Evangelho para que se propague esse nome, para que toda criatura ouça sobre esse Cristo vivo, fiel, que morreu por mim e por você, que se entregou numa cruz do Calvário, que sofreu. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, que sofreu um castigo que nos trouxe a paz e levou consigo todas as nossas enfermidades. Ele que suou sangue quando estava no Getsêmani, num período em que ele mesmo, o próprio Jesus, mesmo ele sendo Deus e homem, ele mostrou para nós que é normal ter medo, e ele teve tanto medo de se entregar por mim e por ti, que ele suou sangue. Jesus teve medo. Por que você, às vezes, quer se sentir ou se achar o Superman? É normal ter medo. O medo, ele é natural do ser humano. Só que o medo, por si só, ele é um terrível conselheiro, se eu posso dizer assim. Porque se nós fôssemos ouvir o medo todas as vezes que ele se manifesta, nós nem colocaríamos o pé do lado de fora do portão para estarmos na rua. É ou não é verdade? Eu não sei onde você mora. Coloca no comentário aí.
mas pelo menos onde eu moro hoje é uma região um pouco perigosa e pelas notícias que correm no bairro, nos jornais locais, o medo fala todo dia e se eu fosse ouvir o medo, eu não colocaria os pés nem na rua. Então que nessa manhã, nesse vídeo, Deus possa falar ao seu coração e você entenda que é normal ter medo, mas o medo ele não pode te paralisar. Jesus sentiu medo, mas o medo não o fez ou não o impediu de alcançar o seu propósito ou de cumprir a tua missão. E aqui eu já abro outra vertente, porque todo comissionamento, agora eu falo para aqueles que têm ministério e estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo, todo comissionamento do Pai nos põe medo. Se não nos põe medo, não é chamado. O chamado de Deus para nós nos põe medo. Olha, Moisés, ao qual nós falamos, Jonas, o próprio Jesus, e nós também sentimos medo. Só que o medo ele não pode nos paralisar, o medo ele não pode nos levar a desviar da missão e do propósito que o Senhor te comissionou. Então que nessa manhã você olhe para dentro de si, coloque a mão no seu coração e diga: medo, você não tem poder sobre mim. As minhas atitudes, as minhas ações, elas são pautadas na cruz do Calvário. São pautadas no Deus que eu sirvo. Medo, você não tem poder para me paralisar. Além do medo, eu tenho um propósito. Além do medo, eu tenho uma missão. E eu vou cumprir essa missão, independente do medo. Você está entendendo, querido? A força que há dentro de você, o seu coração, ele é trono do Espírito Santo. Não trono de medo. O que eu preparei hoje foi outra coisa. E o Senhor está me levando para essa vertente, porque essa foi a oração que eu fiz. O Senhor, fale com o teu povo. Fale com quem não te conhece. Que esse vídeo chegue a milhares de pessoas. Mas se tiver que falar com uma, a missão já está cumprida. Então, querido, é normal o ser humano sentir medo. Faz parte das emoções. Só que eu torno a dizer, esse medo não pode te paralisar. Porque a brecha que nós damos, o inimigo ele vem para tentar agir. Então o medo ele não pode te paralisar. Que nessa manhã, debaixo dessa palavra, debaixo dessa reflexão, você se mova, independente do medo. Deixa nos comentários aqui, o medo, ele te paralisa ou ele te move? O medo, ele é um péssimo conselheiro, mas um excelente impulsionador. Como assim, Renan? Porque, como eu disse, é normal ter medo. Só que o sucesso, ele só é revelado a quem se arrisca. Você só pode saber aonde você vai chegar se você se mover.
E o medo entra nesse meio. Eu não sei se você empreende, eu não sei se você tem um cargo ministerial, eu não sei se você tem medo de dar um passo a mais. Entenda uma coisa, antes de tudo que você for fazer na tua vida, com medo ou sem medo, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Ora ao Senhor. E se o seu coração estiver em paz, faça. Agora, se você não sentir paz no seu coração, não faça. Ah, não faça. Parece ser muito bom. Não faça. Você precisa ter paz diante de toda atitude que você vai tomar. E eu falo isso por experiência própria. Já perdi muito, porque eu sempre arrisquei. Só que várias vezes eu arrisquei. Tem paz no coração e Deus falando, não faz. Então eu tenho propriedade para te dizer, coloque Deus na frente de tudo que você vai fazer. Mesmo com medo ou sem medo, Deus na frente. Então que nessa manhã você possa colocar a casa em ordem e entender, olha para mim aqui, que o medo não tem poder para te parar. Que o medo não tem poder para te paralisar e nem impedir que você cumpra a tua missão ou impedir que você chegue ao propósito. O medo, ele tenta fazer isso com a gente. Mas os projetos do Senhor não podem serem paralisados. Aquele que começou a boa obra na tua vida, meu amigo e minha amiga, ele é fiel para cumprir. Deus abençoe sua vida nessa manhã. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus te alcance, a graça de Deus te alcance, que você possa respirar e entender que o medo é normal, mas ele não pode te parar. Feche os seus olhos aonde você está agora. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã, entender um pouco mais sobre o medo. Com tanta naturalidade, Jesus, nós conseguimos entender que o medo é normal, mas ele não tem poder para parar os seus filhos. Jesus, alcança esse que ouve agora minha voz, alcança esse que agora assiste esse vídeo, que o teu poder e graça, Senhor, seja derramado sobre ele, sobre ela. Pai, que nessa manhã, Jesus, essa oração, ela faça total sentido para a vida do teu filho, e que o teu filho, orando juntamente comigo, Senhor, ele possa se fortalecer em ti nesse exato momento, Pai. Guarda a vida dele, guarda a vida dela, e hoje eles possam ter o melhor dia das suas vidas. Teu poder e graça seja derramado, que o Senhor, meu Deus, faça morada no coração dele, no coração dela. E Jesus, eu sinto graça nessa manhã para liberar uma palavra sobre a vida dos seus filhos. Que o seu Espírito Santo os conduza em tudo, apesar do medo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado você que chegou até o final desse vídeo. Que Deus possa ter falado verdadeiramente ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, te guiando todos os caminhos que você vai. E lembre-se, tudo o que for fazer, seja com medo,
ou seja, sem medo. Coloque Deus na frente. Sempre. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça também que Ele estará convosco até a consumação do céu. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Amanhã estamos de volta.